Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de sociologia. Bom, turma, hoje nossa aula será, sobre o sociólogo Max Weber e nós vamos estudar o primeiro tema, a ética protestante e o espírito do capitalismo, dentro de uma análise de Weber. Bom, dentro desse cenário de espírito do capitalismo, a religião ela é vista como algo primordial para a evolução humana, para a evolução do ser humano. Porém, dentro do espírito do capitalismo, esta mesma religião, ela tem aí uma outra visão dentro desse espírito capitalista. E desde a reforma e contra-reforma proposta ali dentro, juntamente com Martim Lutero, com Calvino, nós vamos ver aí um novo olhar contraditório a esta questão da religião, a questão das indulgências, enfim, a questão do capitalismo inserido em meio à religiosidade. Bom, turma, como eu já havia falado para vocês antes, a religião sendo utilizada como uma forma educacional para a evolução e desenvolvimento do ser humano, para uma evolução contínua do ser humano e, evidentemente, esse ser humano como aquele que, com o passar dos tempos, ele evolui, como aquele que, com o passar dos tempos, ele vai espiritualmente se tornando humano e dando ao capitalismo, o seu devido lugar de trabalho, sem aí uma mistura incessante com a questão da religiosidade. Bom, aí concluindo esse assunto, de ética protestante e espírito do capitalismo, nós vamos salientar novamente a questão do calvinismo, a questão contrária aos dogmas da Igreja Católica, então, na época, certo? Dando à religiosidade o seu papel fundamental, que é o papel de doutrinar, e dando ao Estado o seu papel de administrar através da laicização do Estado, e num sentido de ruptura entre esses dois expoentes, nós vemos ainda uma continuidade de alguns princípios exercidos no século XVIII e no século XIX. Bom, turma, ainda falando, de Max Weber, nós vamos estudar os 3 tipos de dominação. Ele vai apresentar aqui para nós os 3 tipos de dominação através de um estudo proposto por ele mesmo, de uma análise aprofundada do comportamento humano dentro da sociedade, bem como as consequências desse comportamento em meio à sociedade. Bom, turma, então nós vemos primeiro a dominação legal. A dominação legal, turma, como o próprio nome diz, ela é legal. Ela é uma dominação legitimada por normas e regulamentos, no qual todo comportamento humano no ato de dominar-se está regido por leis.
Depois, em seguida, aí vocês veem a dominação tradicional. A dominação tradicional, né, gente, vem de tradição, aquela questão passada de geração para geração. E aí a gente vê uma questão de costumes, crenças, tradições, ou seja, todo um acúmulo de princípios ao longo das sociedades. E por fim, a dominação carismática, que é uma dominação de habilidade individual e peculiar de cada um, de cada indivíduo. Então, cada um dos tipos de dominação aqui propostos tem características muito peculiares, tem características muito singulares. Bom, turma, então para fechar esse assunto com vocês, né, a gente vê aí novamente os três tipos de dominação, né? Vamos falar da legal, o racional legal, né? Inclusive esse termo é utilizado na apostila de vocês, é aquela imposta por normas. A dominação tradicional vem da tradição passada, né, pelas gerações, e a dominação carismática ou de carisma é aquela que está profundamente ligado à afetividade de cada indivíduo. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.